Eu acho que eu nem vou me maquiar. Ai, gente, desculpa. Pronto, agora eu não vou parar de chorar. Eu tinha programado esse vídeo já. Tô com maquiagem aqui. Eu tinha certeza que eu não ia chorar. Mas eu comecei a chorar do nada. Eu só queria ligar essa câmera e conversar um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se isso é hormônios ou de fato é uma saturação mental, eu não sei. Mas eu falei com vocês já e eu tô me sentindo muito saturada nessa reta final do casamento. E eu só queria conversar um pouco aqui com vocês, né? Que eu tenho vocês como minhas amigas. O plano era eu fazer uma maquia e fala sobre como tem sido essa reta final dos preparativos pro casamento. E eu jurava que eu não ia chorar. Mas eu nem vou me maquiar mais. Enfim, eu queria conversar com vocês, contar, né, como eu tô me sentindo nessa reta final. Como eu falei, eu não sei se isso é um saturamento mental ou se são hormônios, né, porque... ou são sentimentos, né, porque nessa reta final eu tô ouvindo muita gente fala que é normal, né, a gente ficar mais chorona, é normal a gente se sentir assim. E eu tô vivendo essa minha experiência, né, eu tô me descobrindo agora de novo, junto com vocês. Porque, deixa eu só pintar essa sobrancelha, pelo menos. Porque até então tava tudo indo muito bem, sabe? Eu comentei com vocês já que antes de eu e Júnior noivarmos, nós fizemos propósitos, nós oramos muito por esse processo, né? Porque eu ouvia muito de gente falando que esse seria um processo bem difícil pra gente. O período do noivado é um processo muito difícil de um casal. E eu tinha muito medo disso acontecer com a gente. Então oramos muito por isso. Graças a Deus, esse processo foi muito tranquilo. A gente ficou aí 1 ano organizando, né, praticamente organizando o nosso casamento. E dentro desse 1 ano, nós vivenciamos muitas coisas, boas e ruins também, né, desafios. Porque embora a gente não tenha brigado como eu estava imaginando que a gente ia brigar muito, mas em compensação a gente enfrentou outros tipos de guerras. Então, foi um processo difícil, diferente de como eu estava imaginando, né? De tanto eu ver as pessoas falando que, ai, se prepara, vocês vão brigar muito, vai ser muito difícil. Enfim, foi diferente porque a gente meio que se abriu para viver, né? Seja lá qual for a experiência, a gente estava abertos a isso e oramos muito por isso. E eu lembro que a gente pedia muito, gente, muito a Deus. Tá
tendo obra aqui do lado. Enfim. A gente pediu muito a Deus que esse processo fosse leve, fosse tranquilo, que não fosse pesado. Porque eu já tinha visto, né, ouvido muita gente falando mal disso, e eu tinha medo de viver. Eu não sei explicar, gente, mas eu tinha medo de esse processo não ser bom pra gente, entende? E a gente orou muito, pedimos a Deus que fosse um processo leve, tranquilo, e Deus nos ouviu. E esse processo foi muito bom, foi incrível. Como eu falei, tivemos desafios, mas em todos eles a gente sabia resolver bem, porque tínhamos Jesus conosco. Mas nessa reta final agora, tem sido muito difícil. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, né, com a nossa mente, porque às vezes ela nos sabota. Eu digo isso porque acontece comigo. Eu tô me sentindo muito esgotada mentalmente. Parece. Ai, amiga, desculpa. Parece que estou sugando as minhas forças. Eu quero deixar claro aqui, gente, que essa é a minha experiência, é a nossa experiência e cada casal vive a sua experiência. Esse jeito é o jeito que eu tô me sentindo. E com certeza, gente, se eu tivesse um acompanhamento psicológico, seria muito melhor para eu lidar com isso. Mas infelizmente eu não tenho. Agora não. Mas é muita coisinha pra resolver. E assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de tudo organizado. Eu gosto de me programar antes. Mas tem certas coisas que não acontecem assim. Como, por exemplo, tem algumas coisas do nosso casamento que são resolvíveis. Eu nem sei se essa palavra existe. Mas só dá pra resolver assim, perto do casamento, né? Que, no caso, com o lugar onde nós vamos casar. Tem certas coisas que ele só entra em contato de última hora. E eu acabei de lembrar agora que teve uma menina que ela também casou nesse mesmo local em que vamos casar, que ela falou exatamente sobre isso. No vídeo ela falava que um dos pontos negativos desse local, eles deixam para resolver uma enxurrada de coisas 1 semana, 2 semanas antes do casamento. E isso fez muito mal para ela. E eu não levei crédito, eu não dei crédito para isso. E agora eu tô entendendo o que ela passou. Porque é exatamente isso que tá acontecendo. Apareceu várias coisas agora na reta final pra eu fazer. E eu não tô conseguindo, assim, dar conta, sabe? De uma vez só, assim, pra uma cabeça que já não é 100% saudável, entende? E eu não estava preparada pra isso. Eu pensei que estava tudo sob controle, não, tá tudo ok, tudo certo. E realmente, falando de fornecedores, a gente tá muito adiantados, né? Tá tudo certo, a gente não tem mais nada. Só tá faltando uma coisinha, né? Que é o principal de tudo, que a gente ainda não tem. Mas, fora isso,
tá tudo sob controle. Por eu ser esse tipo de pessoa que gosta de ter tudo organizadinho, né? Porque a minha parte, eu sinto que eu fiz. Tudo que eu podia adiantar, eu já adiantei, a gente já adiantou. Exatamente para quando chegasse perto do casamento, a gente tá mais tranquilos. Estar mais, né, assim, de boa. Só que tá sendo o contrário. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha mente, porque, por exemplo, essa questão das nossas orações, né? Nós oramos muito, pedimos a Deus que fosse um processo leve, um processo tranquilo, e realmente foi. Só que agora, nessa reta final, eu tô me sentindo assim, sobrecarregada, pesada. Nossa, amigas, eu até falei com o Júnior, acho que foi ontem. Eu falei com ele que eu parecia que tinha um peso em cima das minhas costas, sabe? Parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim, que de fato eu, fisicamente, eu estava me sentindo pesada. E assim, com certeza tem coisas espirituais envolvidas. E de fato é assim que eu tô me sentindo agora. E aí, se eu não tomar cuidado, o inimigo vem e começa a me atentar, sabe? Como por exemplo, você não pediu um processo leve? Por que você tá vivendo isso tudo? Sabe, são coisinhas assim, quem é cristão vai entender. São ataques, né? Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Pedimos um processo leve, Deus nos deu um processo leve, mas Ele não nos prometeu nada. Ele não nos prometeu que seria fácil. Eu tenho ciência que isso que eu tô vivendo agora é porque eu preciso passar por isso. Eu preciso aprender algo nesse processo difícil. E a gente que é humano tem reações, tem dificuldades, né? Não somos perfeitos e nem vamos ser. E nem queremos ser, né? Eu não sei você, mas eu não quero ser. Tem sido difícil agora, nessa reta final. E eu pensava que agora, nessa posição que a gente tá, a gente estaria tranquilos. Mas não. Conversando com o Júnior ontem, ele também me falou que ele tá se sentindo muito estressado. E é muito difícil ele ficar estressado. Só que ele tá ficando estressado, como ele trabalha muito, né? Aí junta com as preocupações. Então a gente tem que lidar com essas preocupações também. Por isso que eu até falei em um vídeo que eu gravei ontem que eu tô aprendendo a lidar com isso que eu tô vivendo agora. Sozinha. Aprendendo a lidar sozinha. E às vezes é isso que acontece na nossa vida, que é necessário acontecer. Da gente passar por períodos difíceis sozinha. É só a gente e Deus. Porque por mais que eu tenha um melhor amigo, o meu noivo é assim, um presente de Deus na minha vida. Ele é meu melhor amigo, ele é a pessoa que eu mais confio, sabe? Além da minha família, obviamente. Mas vocês entenderam. Mas mesmo assim, por mais que às vezes eu queira desabafar com ele, não é a mesma coisa que desabafar com Deus. Não tá sendo fácil, mas eu creio que isso é só uma fase, né? Eu falei um pouquinho sobre isso lá no meu Instagram e teve algumas noivinhas, né, que falaram que também estão se sentindo assim, sobrecarregadas nessa reta final, pesadas, que tá sendo um pouco difícil, que elas só querem que chegue logo o dia, porque é exatamente assim que eu tô. Eu quero só que chegue o dia e pronto. Mas precisamos aprender a lidar com esses processos. Eu tô aprendendo a lidar com isso. E... Nossa, gente, agora eu tô aqui pensando que esse vídeo ele foi totalmente diferente do que eu tava programando. Deus sabe de todas as coisas. Eu lembrei que eu nem passei meu hidratante labial. Enfim. É assim que eu tô me sentindo agora. E hoje de manhã eu tava já com a mão na minha cabeça e pensando, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. De fato, eu só quero que chegue logo o dia pra gente desfrutar e depois descansar na nossa lua de mel, né? Nos dias que a gente vai viajar.
e depois dar continuidade na nossa nova vida. Começar, na verdade, a nossa nova vida. Mas eu tenho certeza que depois que esse processo passar, eu estarei mais forte. E eu saberei lidar com dificuldades parecidas com essa que eu tô vivendo agora. Essas dificuldades são mais relacionadas à minha mente mesmo, a guerras que eu tenho enfrentado, principalmente guerras internas na minha mente, que é onde o inimigo ele mais ataca em mim. Aí junta com o peso, né, as informações assim que vem de uma vez só. Ai, tem que fazer isso, ó, me passa isso, vê isso, que não sei o que, a gente precisa disso. E eu fico tipo, meu Deus, de onde surgiu? Porque não falaram lá no início, que aí eu já ia me programando, sabe? Gente, nossa, se tem uma coisa que eu não gosto, é disso, de resolver as coisas em cima da hora. Eu não gosto, eu gosto de me programar antes, né, como eu falei. Então pra mim tá sendo difícil também por conta disso. Mas são processos, né? Processos, momentos que a gente precisa passar. Não sei o que seria de mim sem Jesus, de verdade. Ontem eu tava louvando, né, ali na sala aqui de casa e cantando aquele louvor. Botei o rádio no último volume e cantando aquele louvor o que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti. E de fato, gente, eu fico pensando, caraca, o que seria de mim sem Jesus? Cara, já imaginou eu passando por esse processo difícil sem Jesus? Eu não consigo imaginar, gente. Então, graças a Deus que eu tenho Ele aqui comigo. E isso já basta. Isso já é o suficiente. A vitória já é garantida. Por mais que a gente moa, Ele nos moa, Ele... Nem sei se isso existe. Moa de moer, entendeu? Por mais que seja difícil, que a gente seja quebrado ali. Mas no final, a bênção é garantida. A vitória é garantida. Peço desculpas a vocês pelo chororô. Mas eu tô assim todos os dias praticamente, gente, nessa reta final. Agora faltam 10 dias, né, pro nosso grande dia. Pra nossa festa, né, porque pro nosso casamento no civil falta menos ainda. E tá chegando. Mas a gente não pode esquecer do que passou. Porque, assim, como a gente pediu um processo tranquilo, Deus nos deu um processo tranquilo. E não é porque tá sendo difícil aqui no final que a gente vai anular tudo que a gente viveu aqui, aonde foi leve e foi tranquilo. É isso que eu tô enfatizando na minha mente, entende? A gente não pode focar só no problema. E o que a gente viveu antes do bom, né? O momento bom, a oração que foi respondida, que Deus nos respondeu. A gente não pode simplesmente ignorar. É só um processo e vai passar. E depois desse processo eu estarei mais forte. Eu tenho certeza disso. Sempre estaremos mais fortes do que antes. E eu agradeço muito, gente. Ai, eu sou muito feia chorando, né? Eu agradeço muito a Deus por ter vocês aqui comigo. Se eu pudesse, eu abraçaria vocês uma por uma, sabe? Deus sabe. Deus sabe o quanto eu precisava de vocês aqui comigo. E eu sempre digo que o fato de eu estar na internet não é por acaso, gente. Não é à toa. Eu tô aqui como instrumento de Deus. A minha vida, ela já é um testemunho. E além disso, vocês também me ajudam muito. Tem dias que eu não tô bem e eu abro aqui os comentários do Instagram, aqui do YouTube. E com um comentário de vocês,
ou um comentário seu, eu já me alegro, sabe? Eu já ganho o meu dia. E Deus é tão cuidadoso que Ele cuidou até disso na minha vida. Até das minhas seguidoras, sabe? Até as pessoas que me acompanham, Ele se importou com isso e colocou você aqui junto comigo. Então, você é muito especial pra mim. E o meu desejo é que Deus abençoe muito vocês. E retribua muito tudo que vocês fazem por mim, mesmo virtualmente, sabe? Muito obrigada mesmo pela sua companhia. Eu tenho amado compartilhar esse processo da minha vida aqui com vocês. Até mesmo isso aqui. Eu tô compartilhando isso aqui para servir de ajuda, né? Para uma noivinha que está passando por isso ou que ainda vai passar, como forma de você não estar sozinha e Deus vai te ajudar. E também para futuramente eu voltar aqui e ver, depois que eu passar por isso, eu voltar aqui e ver, nossa, Sueli, você conseguiu. Olha só, você conseguiu. E agora você tá mais forte. É como o YouTube, eu digo que ele é o meu diário virtual, né? Então aqui eu compartilho a minha vida, experiências, vivências que Deus me permite viver, o meu olhar sobre a vida. Um olhar que antes eu não tinha sobre a vida e hoje eu tenho. E eu estou em processo. Que isso, gente? Ih, tá repreendida, hein? Que susto. Mas antigamente eu não tinha esse olhar para a vida que eu tenho hoje. E eu estou nesse processo de evolução. A cada dia, evoluindo um pouquinho. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha vida aqui com você. Aqui nesse espaço. É isso, amigas. Eu só queria conversar aqui um pouquinho com vocês e eu tô me sentindo até bem melhor agora. Às vezes a gente só precisa disso, né? É só colocar pra fora. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Um super beijo pra você, um super beijo no seu coração, um grande abraço. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!